Boa noite. Estamos aqui com mais um sábado típico, o melhor típico, né? Sábado de chuva. E nós estamos curtindo essa chuva e aproveitando a oportunidade desse clima pacífico, né, que a chuva traz, para mais uma palestra aqui do Centro Espírita Raio do Sol. E, como de hábito, a gente vai ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai, do irmão José. A mensagem intitulada Culpa e Desafio. Diz assim o nosso irmão José: admite a tua parcela de culpa. Não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses nem alardeis as faltas alheias. A rigor, ninguém erra por querer. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderem oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. Aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Então vamos orar, agradecendo a Deus por este momento e também pela oportunidade de servir. Nós pedimos as bênçãos dos benfeitores amigos que nos orientem o nosso palestrante, para que a mensagem seja ofertada a todos que dela estão necessitando. A mensagem que aborda os aspectos consoladores da doutrina espírita. Que Jesus então nos inspire, que os benfeitores nos ergam nessa disposição de absorver os ensinos que chegam da parte espiritual, e que isso possa trazer influência de mudança na nossa vida, na nossa caminhada, de maneira que a gente ganhe mais firmeza nessa estrada do progresso. Passemos a caminhar com passos mais largos, mais cautelosos e mais bem dispostos. Aquela disposição que nos dá alegria de viver, de aceitar a vida como ela chega e contornar todas as situações numa resiliência que abriga, que acolhe, e que envolve, e que sente a força das lições de cada acontecimento que nosso Pai faz passar por nossa caminhada, por nossa estrada. E assim a gente vai vencendo, pouco a pouco, todos os obstáculos desafiadores do nosso crescimento. Então, muito obrigado ao nosso Divino Amigo Jesus, aos benfeitores da casa, ao nosso Pai Celestial, por esta oportunidade de aprender algo mais, de nos convencer, de nos conscientizar, pouco a pouco, com mais significância, da nossa realidade espiritual e decidir por viver melhor a cada passo. Que assim seja. Então, hoje nós vamos ter o nosso amigo Fábio Costa, que vai nos trazer uma abordagem
sobre esses aspectos consoladores da doutrina espírita. Então, nós vamos falar com você aqui a palavra, esteja à vontade de discorrer sobre esse tema. Bem, boa noite a todos. Boa noite a todos os presentes aqui à casa. Boa noite aos nossos irmãos e amigos internautas. Novamente, o palestrante que estava escalado para hoje teve um pequeno imprevisto e não pôde comparecer. Então, vamos fazer o possível para conseguir levar tão bem como ele levaria esse tema. Que, na verdade, é um tema geral, né? Aspectos consoladores da doutrina espírita. E Jesus falou: eis que vos mandei um consolador prometido, quando tiveres condições de entender. Naquele período de Jesus, os romanos, senhores do mundo ocidental, a inveja, a soberba, o egoísmo reinantes, a vida valia menos do que vale hoje. A vida de um romano era algo muito valioso, porém a vida de um hebreu, a vida de um escravo, significava nada. E como nós sabemos, existe a lei da reencarnação. Hoje o Senhor, amanhã pode ser o escravo. Hoje o Todo-Poderoso, amanhã pode ser o mais humilde, e vice-versa. E é isso que o Espírito vem aprendendo, encarnação após encarnação, reencarnação após reencarnação. E Jesus falou que mandaria o Consolador prometido. Muita gente ficou sem entender o que era o Consolador prometido, o que eram esses aspectos que depois vieram ser trazidos por Allan Kardec. Mas imaginemos qual é o maior medo do homem. Qual é o maior mistério que o homem imagina ter? A morte. Então, durante todas as culturas, durante todos os períodos que o homem é homem, que ele adquiriu inteligência, ele busca entender e compreender a morte do corpo. E quando chega uma pessoa que diz para uma mãe que ela não perdeu seu filho e consegue comprovar isso para ela, existe um consolo maior para um coração sofrido do que esse? Então talvez esse seja o maior aspecto consolador da doutrina espírita, que nós vencemos a morte. O espírito vence a morte porque ele é imortal. Quantas passagens pelo corpo material nós temos? Quantas vidas, quantos erros, quantos acertos nós não temos? Nós não vivemos e nós não vivenciamos isso. Quantas faltas diárias? Quantas faltas diárias nós cometemos? Quantos atos de egoísmo nós não temos diariamente? Quantas pessoas que se dizem poderosas, já que o poder é algo efêmero? O que adianta você ser poderoso, rico, famoso, 50, 60, 70 anos, e você passar séculos e séculos e milênios amargando seus erros? Então esse aspecto consolador da doutrina dos espíritos é muito importante para a gente, que nós, como espíritos, não é o espírita não, é o homem, independente da crença que ele segue, independente do país que ele esteja, independente da sua filiação, esse homem sim consegue vencer a morte, porque todos nós somos espíritos imortais.
E a partir do momento que nós somos espíritos imortais, nós estamos sujeitos a leis de pagamentos futuros e que nós temos que pagar ou receber, dependendo daquilo que fizemos. A partir do momento que eu chego para uma mãe sofrida e digo que o seu filho está bem, que o seu filho manda lembrança, isso é algo regozijador. E temos aí diversos médiuns que fazem esse maravilhoso trabalho evangélico. Tínhamos o Chico Xavier como o maior nome, que iniciou nesse período moderno esse tipo de trabalho. Quantas milhares de pessoas Chico Xavier não consolou com suas cartas? Quantas milhares de mães Chico Xavier não enxugou suas lágrimas lendo relatos dos seus filhos queridos, dos seus maridos, dos seus irmãos, seus pais, suas mães, seus amigos? Isso é algo consolador. Então vamos tratar de alguns aspectos hoje que nos remetem a essa situação a qual nós estamos aprendendo a lidar. Um dia nós venceremos a morte. Por que nós venceremos a morte? Porque um dia nós elevaremos tanto moralmente, e essa elevação moral vai depender do esforço individual de cada espírito, e vai chegar um dia que ele não vai mais precisar ter um corpo carnal, porque o que se acaba, o que se deteriora é o corpo. O espírito não, o espírito permanece vibrante. Então, a partir do momento que nós não tivermos mais a necessidade de reencarnarmos, o que é reencarnação? O que é encarnação? É o espírito se utilizar de um corpo material. Nesse estágio, nós utilizamos esse corpo, formato aqui, que é adequado para esse planeta, mas nós já estivemos ocupando outros corpos em outros planetas. Então, enquanto o espírito está precisando utilizar um corpo, ele tem expiações a cumprir. E o que são expiações? Nada mais, nada menos do que o pagamento pelas suas faltas passadas. Vamos para o seguinte exemplo. Eu sou uma pessoa que tem muitas posses financeiras. E cada vez que eu tenho, mais eu quero. Terras, imóveis. E com isso, eu vou atropelando pessoas. Vou causando sofrimentos a outras pessoas. Um dia, eu vou ter que corrigir essa falta que eu tive agora. E como é que nós corrigimos essas faltas? Porque se nós acreditarmos no céu e no inferno, se nós acreditarmos que todos nós vamos para aquele céu, que a gente vai chegar lá sem se reconhecer, vamos ficar naquele gramado verdinho, sempre o sol brilhando, e todo mundo sentado na grama conversando, e Deus vem, os anjos tocam suas trombetas, e nós lá tranquilos por toda a eternidade. Seria bom se conseguíssemos isso. Mas e aqueles irmãos queridos que não conseguiram, que foram para o inferno, já que falamos do céu, aqueles que foram para o inferno? Aí a mitologia, o nosso imaginário fala que o inferno existe aquele ser trevoso, existe aquele ser com 2 chifres, com tridente, que todos aqueles que cometeram erros vão para lá e vão para o rio de lava, só sofrimento, açoite, chicotada. Será que eu estaria tranquilo no céu, sabendo que uma pessoa que eu amo está lá nesse hipotético inferno? Será que uma mãe estaria feliz no céu, sabendo que seu filho querido estaria no inferno? É claro que não. E é justamente esse consolo que a doutrina espírita traz, que nós vencemos a morte,
que nós vencemos o castigo eterno, que não existe o castigo eterno, que não existe o dia do juízo final. Nós temos o direito de reencarnarmos e corrigir qualquer falta que nós tivermos. Existe algo mais consolador para a gente do que isso? Agora, tem muita gente que vai interpretar isso de tal modo: já que eu vou corrigir um dia, vou continuar errando. É um direito que lhe cabe. Mas um dia ele vai cair em si dos erros que cometeu e vai procurar reparar e corrigir todos esses erros. Porque qual é a causa do nosso sofrimento? São as nossas expiações. E o que são as nossas expiações? São os nossos pagamentos de dívidas passadas. Então isso vai virando um ciclo vicioso. Eu tenho um filho que eu não gosto, eu tenho um amigo que eu não gosto, e por que você não gosta dele? Não sei. Mas se formos observar as vidas passadas, sempre tem alguma treta nisso aí. Sempre tem teve algum momento de atrito. Sempre teve algum momento. Todos os sofrimentos que nós vemos têm uma causa. Não existe sofrimento sem causa. Não existe. Mas a Bíblia fala que até a terceira ou a quarta geração irá pagar pelos meus erros, se não amar a Deus. Será que Deus seria tão injusto de criar uma espécie de espíritos que eles vêm para pagar o meu erro? Será que existia essa justiça? Onde é que está esse Deus justo que nós falamos e acreditamos? Se isso acontecer, o Deus justo, ele fala que cada um pague pelo seu erro. Então, se eu errei, cabe a mim corrigir. Acabou. Eu posso ter ajudas de A, de B, como comumente nós temos. Temos pessoas que nos ajudam quando nós fraquejamos. Mas cabe a mim resolver esse problema. Cabe a mim resolver as faltas passadas. E quando nós nos deparamos e conseguimos compreender isso aí, o consolo é muito grande. Porque quanto mais dívidas você pagar, menos sofrimento você vai ter. A gente vai quebrando esse círculo vicioso. Aí vem a seguinte pergunta: por que nós vemos pessoas tão boas sofrendo? Porque estão expiando por faltas passadas. Só para nós entendermos, Jesus é o espírito mais elevado, mais crístico que nós temos conhecimento. Conhecemos ele como Jesus, mas talvez outros povos o conheçam por outro nome. Jesus também teve que evoluir igual nós evoluímos. Jesus também teve que passar por todas as agruras, por todos os sofrimentos, por todos os aprendizados que nós temos que passar. E Jesus venceu a morte. E ele não venceu a morte ressuscitando ao terceiro dia, não. Sabe por quê? Porque simplesmente o seu espírito não morreu. O que morreu foi a veste carnal de Jesus. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ali era o perispírito dele materializado. E pela elevação moral de Jesus, isso era algo que ele conseguia fazer tranquilamente. Ele conseguiu se fazer visível por todo mundo, pela sua elevação moral. Então Jesus venceu a morte por isso. Existe essa teoria da ressurreição. Ora, cientificamente isso é comprovado que não existe. Quando nós enterramos os nossos entes queridos e em 2, 3 anos temos que ir lá pegar os restos dos despojos mortais, será que os despojos mortais do meu tataravô que desencarnou há 100 anos ainda existe alguma coisa dele? E como é que ele vai ressuscitar em corpo se não existe mais nada? Então temos alguns paradoxos a cumprir, mas o espírito não.
O espírito foi criado simples e ignorante. Ele transitou pelos reinos aprendendo. E está aqui hoje cada um de nós. Então um dia nós venceremos a morte. E esse é um consolo muito grande. E onde é que nós vamos vencer a morte? No dia em que nós quitarmos todas as nossas dívidas. Então isso, nós entramos aqui na doutrina da reencarnação. Nós reencarnamos para aprender, não existe reencarnação perdida, por pior que sejam as pessoas. Agora, claro, quanto mais você erra, quanto mais você continua no erro, você vai ter que quitar suas dívidas futuras. Mas independente do erro que você cometeu, lembre-se que temos um Pai amoroso que está lá para nos ajudar, para nos apoiar. E esse apoio que nós temos é justamente o que nos move. Quando nós reencarnamos, nós temos o véu do esquecimento. Ah, quem lembra o que fez a reencarnação passada? E eu ouço muito isso de muita gente. Ah, isso não é justo. Eu estou pagando por uma coisa que eu nem lembro. Aí eu falo, tudo bem, mas imagina a hipotética situação. E não é tão hipotética assim não, é mais comum do que a gente pensa. Você está casado com um homem ou com uma mulher, dependendo da pessoa que eu esteja falando. Você tem um companheiro. Imagine se você tem a certeza e descobre que esse companheiro lhe fez um mal muito grande em vida passada. Será que você teria o psicológico de estar com esse companheiro? Será que você estaria à vontade com esse companheiro? E comumente a resposta seria não. Será que você receberia um filho? Você amaria um filho que você sabe que lhe fez mal? Então por isso que nós viemos com esse véu de esquecimento. Para quê? Para nós corrigirmos essas faltas passadas apenas com as lembranças daquilo. Temos pessoas que simpatizamos de primeira vista. Temos pessoas que antipatizamos de primeira vista. Tem pessoas que você nunca viu na sua vida e fala, rapaz, nosso santo não bateu. E o santo não bateu de jeito nenhum. Tudo que vocês vão fazer não encaixa. Aí, por mais difícil que possa parecer, é onde está a chave do seu problema. Essas pessoas mais difíceis são aquelas que aparentemente você tem mais problemas passados. Então essas pessoas é que estão aqui no nosso caminho para nós nos melhorarmos. Nós convivemos com pessoas que nós simplesmente não queríamos conviver. Mas existe uma instituição chamada família. E essa instituição nos obriga a vivermos em conjunto, gostando ou não, pelo menos por determinado período. E essa instituição família é a maior e mais poderosa escola que nós temos, de reparações. Família, não estou levando aqui a termo o que seja, porque o amor, ele independe da carne. Muita gente me pergunta, e até entrando nesse tema de doutrina consoladora, não vou entrar nesse mérito da questão, mas muita gente me pergunta sobre as relações homoafetivas, se o espiritismo é contra. Não! O espiritismo não é contra essas relações. O que ele é contra? O excesso de que isso vai trazer. Então nós vemos casais homem e mulher, casais homem, mulher, mulher, desde que eles se respeitem. Desde que eles se respeitem. O espiritismo não proíbe isso aí, o espiritismo não é contra. Por quê? Porque o espírito, ele não tem sexo. Duas pessoas podem ter sido homem e mulher em vida passada, que tem um entrosamento, um relacionamento forte, e que vieram como pessoas do mesmo sexo. E como nós vemos hoje em dia tantos relacionamentos desse jeito, tanta facilidade para isso, porque outrora o simples fato de se pensar nisso podia se levar à morte. Mas hoje nós vemos isso aí acontecer, e
E o Espiritismo não proíbe. Agora, claro que o homem pega uma brecha, aí o homem é assim, você dá uma pontinha do dedo, ele quer logo o braço inteiro. Então é isso que acontece. Os excessos que advêm a isso, sim, isso tem que ser combatidos, mas não combatidos apenas com casais homoafetivos, combatidos por todo mundo. A promiscuidade é algo que vem disso aí. Então, essas promiscuidades, isso sim, fere a lei de Deus. Mas o amor, em hipótese nenhuma. É fácil você ver isso? Não, não é fácil. Até os homens mais velhos, que viemos de uma geração que isso era proibido até se falar, tem mais dificuldade nesse assunto. Mas daí que vem as maravilhas de você saber que você é um espírito imortal. É você lutar contra os seus preconceitos, você lutar contra as suas inclinações a respeito de diversos assuntos, e você pelo menos ter a coragem de querer lutar, querer enfrentar, querer compreender esse assunto. Então daí é um consolo da doutrina espírita. É um consolo isso aí. Você ter a ciência do futuro. Quem sabe que o homem de hoje, outrora, em reencarnações passadas, foi mulher. E vice-versa. E o espírito traz isso consigo. O perispírito traz isso consigo. Aquelas atitudes que são inerentes a cada sexo. E a partir do momento que você busca no entendimento, você busca no esforço também para entender essa situação, você passa a ver que é algo normal. Assim como você sempre viu o relacionamento. E isso é um consolo para a doutrina, isso é um consolo que nos traz. Não é algo assim proibido, que é algo proibido por Deus. Se fosse proibido por Deus, nós não víamos pessoas boas, pessoas honestas, pessoas decentes, pessoas que se amam. Uma vez eu fui conversar com dois jovens a respeito desse assunto, e que eles chegaram e falaram: olha, eu queria saber a opinião, porque nós estamos vindo, nós já fomos bastante hostilizados, a gente veio, estamos estudando a doutrina espírita, e no meio da conversa, um falou para o outro: olha, eu daria a vida por ele, agora, sem nem piscar os olhos. E o outro falou a mesma coisa em tom amoroso. Quem é a pessoa desse mundo, repito, quem é a pessoa desse mundo que pode dizer que eles estão errados por amar? Agora, é algo que tem que ser quebrado em várias barreiras ideológicas, várias barreiras. Mas isso é algo que a doutrina espírita traz de consolo. Porque o espírito não tem sexo. Podem ter sido homem e mulher passadas, podem ter sido homem com homem passados, mas que estão se ajudando. Vemos casais, não vou entrar no mérito do que deu errado, porque nós gostamos de exaltar o que dá errado e gostamos de diminuir o que dá certo. Mas vemos casais, eu por exemplo conheço um casal, que são dois homens, que adotaram 3 garotos, e que vivem na mais perfeita harmonia, não sei a intimidade, mas eles vivem bem. Tiraram 3 garotos da rua, e dão educação, dão carinho, dão amor. Então isso é algo que a doutrina espírita traz de consolo. Deus, bom, justo, amoroso. Isso é um consolo para a gente, saber que nós estamos sendo guiados a cada momento por um Deus bom e justo. Mas a justiça de Deus não quer dizer passar a mão sobre seus erros e estar perdoado por isso, não, e morreu a história, acabou a história. Não, de jeito nenhum. A justiça de Deus, o consolo de Deus não diz isso. Ele diz sim que você tem direito a corrigir todas as suas faltas. E por que você erra? Porque você ainda é infantil. Será, sinceramente, que uma pessoa que acredita que o espírito não morre, ele vai ter a coragem de matar um outro? Será?
que ele teria essa coragem? Então a educação salva. Assim como diz Emmanuel a Chico Xavier, estude. Assim como diz Joana de Ângeles, a Divaldo Pereira Franco, estude. Porque a partir do momento que você estuda, você começa a ver, você começa a abrir um pouco o seu campo de visão. E essa abertura do campo de visão para o mundo dos espíritos, para o mundo espiritual, para aquilo que você é, porque nós estamos no mundo dos encarnados, mas nós somos pertencentes ao mundo dos espíritos, porque lá que é a nossa verdadeira pátria, não aqui. Aqui estamos, mas lá é que é a real. E esse mundo dos espíritos, ele é composto por todos os espíritos do universo, que tem os seus mentores que estão nos ajudando isso aí. E a partir do momento, voltando à história lá do céu e do inferno, a partir do momento em que o espírito ele começa a evoluir moralmente, aí sim é que ele mais trabalha. Eu ouço muita gente falar para mim, e não é comum, eu vou fazer agora porque quando eu morrer... Aí é que você está enganado, meu amigo, minha amiga. Não, deixa eu fazer tudo agora porque depois que eu morrer eu descanso. Sinto muito lhe falar que não é assim que vai acontecer, não. Você não vai descansar, não. Aí sim, sorte sua, sorte não, mérito seu, se você puder trabalhar lá. Porque se você não tiver méritos para isso, aí sim você vai espiar, você vai cair em si. E quando você chegar no mundo espiritual, aquilo que você fez, a sua mente, o remorso, é que vai corroer o espírito. O simples remorso de você saber aquilo que você fez, o mal que você fez quando cai em si, aí isso sim, vai lhe corroer. E um dia você vai querer corrigir isso aí, você vai sentir a necessidade de corrigir isso aí. E é nessa hora da correção que nós vemos o maior consolo da doutrina espírita. Nós vemos o consolo que é nós vencemos a morte. Esse é o maior consolo da doutrina espírita. Esse é o maior consolo que ela pode nos trazer. Essa interação que nós vemos, que nós trabalhamos aqui, isso é algo importante. E como é que a gente chega lá? Trabalhando. O grande lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas esse não é o lema só da doutrina espírita, esse é o lema do homem. Porque não só se faz caridade na doutrina espírita, não. Os espíritas não, é lógico que não faz isso. Nós vemos os nossos irmãos evangélicos em trabalhos seríssimos, em trabalhos excelentes, voltados à ajuda ao próximo. Nós vemos países na África que a única instituição que existe lá de ajuda é a Igreja Católica. Então onde é que esses irmãos não estão trabalhando? Estão. Então caridade é algo inerente ao homem. O homem, a mulher, diga-se, quando eu falo homem, eu falo ser humano. E isso é que vai lhe dar as credenciais de você chegar no mundo espiritual bem. A cada momento nós temos duas escolhas a fazer. Podemos pegar a estrada da esquerda ou a estrada da direita. E toda vez que nós escolhemos essa estrada, e isso acontece com todo mundo, todos os dias, a todo momento, nós temos a oportunidade de jogar uma moedinha positiva na nossa bolsa ou uma moedinha negativa. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, o pessoal não vai chegar lá e vai falar assim: vem cá, o que é que você tem de positivo na sua reencarnação? Não, eu sou doutor, pós-doutor, mega doutor e hipersônico doutor em determinado assunto. Não, ótimo, olha que coisa, mérito seu. Todo estudo que você fizer, você engrandece o seu espírito. E o espírito precisa do lado intelectual. Mas sim, mas para o seu lado moral, o que foi que você fez? Você começa a se perguntar: vamos lá, cadê a sua sacolinha? O que é que tem na sua sacolinha?
E se você apresentar uma sacola vazia, aí sim você vai se encher de remorsos. E a doutrina espírita diz que nós venceremos a morte. É o maior consolo da doutrina espírita. Nós venceremos a morte. É menos dolorida a morte para aqueles que acreditam que o espírito é vibrante, que o espírito vai permanecer. Então eu espero ter conseguido passar um pouco da mensagem acerca desse tema. Tenho certeza que o palestrante que estudou, se preparou, traria algo muito mais, com muito mais conteúdo, muito mais brilhante, mas nós estamos nos esforçando. Agradecemos aqui aos mentores da casa que nos ajudaram, nos ajudam a todo momento. Agradecemos o apoio de todos que estão aqui contribuindo dia a dia conosco. E prestigiem as nossas palestras, venham assistir às nossas palestras públicas que funcionam no Centro Espírita Raio do Sol todos os sábados de 18 às 19, sempre com temas edificantes, voltados à moral cristã, voltados aos ensinamentos de Jesus. Então, ficamos por aqui, agradecemos a todos, e que todos tenham um excelente final de noite, todos fiquem na presença de Deus. Então vamos nos preparar agora para a nossa prece final. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui o nosso amigo Fábio Costa, que brilhantemente desenvolveu o tema em substituição do nosso palestrante. Então nós vamos agora agradecer, que é um momento em que a gente se solidariza com Jesus, nosso Criador, com os nossos benfeitores amigos. Vamos trazer sempre assuntos que possam contribuir com os nossos aspectos consoladores. Nós somos aquelas almas que precisam de consolo nas nossas etapas de caminhada, e que não nos falta, em momento algum, mão amiga, palavra amiga, olhar sereno, atitude confortadora, aquelas mãos que se estendem para nos erguer nos momentos mais necessários. Então nós agradecemos porque esse conhecimento, a existência do nosso Deus, a sua misericórdia, do seu amor, já é um consolo, porque temos a nítida consciência que nunca estamos sós, que jamais somos abandonados por aquele que nos criou, e que temos todo um cortejo de irmãos a nos secundar nessa caminhada terrena, nos preparando o espírito para voos que nos permitam ver do alto a vida com um olhar mais lúcido, mais esclarecido, portanto mais cheio de fé, de confiança, de esperança. E assim nós agradecemos ao nosso divino amigo Jesus, nossos anjos de guarda, controlando conosco, os amigos que nos cercam, a família, os pais, enfim, os irmãos, que estamos a perceber agora, toda a humanidade é a nossa irmã. Então, muito obrigado, Senhor, por esta visão que se amplia, nos tirando daquela visão apanhada
para enxergar a vida como virtude maior e sentir a alegria de viver. Assim,